Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula de solos, lembrando que os dois objetivos básicos, apenas manter contato e revisar conteúdos. Essa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, que a gente já tinha falado sobre solos, sobre o conceito de solo, os fatores formadores do solo e os mecanismos de formação do solo. Então, só para lembrar os fatores, né? O primeiro fator é o material de origem, ou seja, a rocha que vai ser decomposta e vai gerar o solo. O clima, que atua como fator ativo na medida em que o clima que determina umidade e temperatura, que são os fatores que vão acelerar ou não a decomposição e a degradação do solo. Ainda temos o relevo, que é determinado principalmente pela declividade. Então, áreas mais planas e áreas inclinadas, a gente vai ter processos de formação do solo diferentes. Num, a gente vai ter muita perda, né? Quanto maior a declividade, maior a perda por processo de erosão. Ainda temos os organismos, que são os micro-organismos e outros, a microfauna, a mesofauna, que atua nos solos, no processo de formação dos solos, e o tempo cronológico, que é o tempo, quanto tempo leva para formar um solo. Além desses, a gente tem os mecanismos. A gente definiu 4 mecanismos de formação dos solos. A adição, que é a entrada de material no solo, proveniente de outros lugares, principalmente matéria orgânica. A transformação, que são mudanças minerais que ocorrem durante o processo de formação do solo. Depois da transformação, a gente tem a translocação, que são as migrações que ocorrem entre os horizontes do solo de um material para outro. E, por último, a remoção ou perda, que corresponde ao material que é retirado do solo devido a processos erosivos, principalmente. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do solo, né? Então a gente vai desenhar aqui, falar sobre o perfil do solo, lembrando que o perfil do solo corresponde ao que a gente chama de seção vertical, né? Como se a gente tivesse, né, um corte que a gente pudesse observar o solo de lado. Então, essa seção vertical ela vai ter como origem o que a gente chama vai gerar, por exemplo, a visualização dos horizontes do solo, que corresponde às camadas que se formam a partir de diversos processos, aqueles processos que eu falei para vocês, de remoção, de perda, de transformação, de translocação. E aí ele gera um tipo de perfil básico que a gente chama, né? Onde a gente tem uma camadinha bem inicial aqui, que a gente chama de horizonte O, que corresponde a um horizonte formado basicamente de matéria orgânica. Então, é a matéria orgânica que se acumula na parte superior do solo. Então, geralmente, uma característica é a cor preta, que define bastante esse horizonte. Tá? Depois do horizonte O, a gente tem o horizonte A. Essa camada é formada de uma mistura de matéria orgânica que migrou desse horizonte O para baixo, mais os minerais da rocha que deu origem ao solo. Geralmente esse é um horizonte escuro, não é preto, mas ele é escuro, porque ele herda matéria orgânica desse horizonte superior. Depois a gente tem o horizonte B, que é um horizonte basicamente formado por minerais, né? Esses minerais determinados pela sua origem. Geralmente esses minerais eles se dividem em 3 frações, né? Por tamanho: a areia, o silt e a argila, que são as partículas mais comuns que ocorrem no solo. Depois a gente teria um horizonte C, que é um horizonte de transição, ou seja, um horizonte onde você tem, né, a passagem do solo para a rocha mãe, ou a rocha
né, ou a rocha que a gente chamaria de material parental, ou seja, a rocha que deu origem ao solo. Então, essa rocha que vai dar origem ao solo, ela sofreu os processos de intemperismo, e na medida que ela foi se intemperizando, foi se decompondo, ela foi gerando todas essas camadas superiores aqui. Cada um desses horizontes, dependendo de fatores como clima, como material parental, vai determinar espessuras diferentes desses horizontes, né? E também subníveis em cada um desses horizontes aqui. Mas para nós, para o nosso objetivo, a gente compreendendo que o solo tem essas características básicas aqui, já é importante. Então, o perfil do solo ideal, ou o perfil mais comum do solo, seria esse. Na próxima aula a gente continua. Agora nós vamos falar sobre os processos de formação do solo. Ok? Então, para todos, uma boa noite e até a próxima aula.